Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre substância e mistura. Diferença entre substância e misturas. Substância é formada por uma única espécie química, pura. Exemplo: gás oxigênio, O2, gás hidrogênio, H2, etc. A água, por possuir elementos diferentes, é considerada substância e não mistura. Mistura é formada por duas ou mais moléculas diferentes. Exemplo: CO2, NH3, H2SO4. E tudo que está à nossa volta são exemplos de mistura. Por que eu não coloquei a água aqui? A água a gente conhece, que é a mistura de H2O. Só que como ela encontra no estado de insípida, incolor e inodora, ela é uma substância. Classificação das substâncias: pura e misturas. As substâncias simples são um composto químico formado por átomos de um elemento químico, por exemplo, H2, gás hidrogênio. As moléculas do gás hidrogênio são formadas por dois átomos do elemento químico hidrogênio. Por isso, trata-se de uma substância simples. Substância composta são compostos químicos formados por átomos de elementos químicos diferentes. Exemplo: CO2, gás carbônico ou dióxido de carbono. Tipos de misturas. As misturas homogêneas apresentam apenas uma fase, um único aspecto visual. São formados quando um material tem a capacidade de dissolver outro. Exemplo: água e cloreto de sódio, água e glicose, gasolina e etanol, ar atmosférico, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás carbônico e vapor de água. Mistura heterogênea. O leite é uma mistura heterogênea, porque possui uma fase líquida, água, e uma fase sólida, gordura. As misturas heterogêneas apresentam mais de uma fase, dois ou mais aspectos visuais. São formadas, por exemplo, granito, leite, sangue, água e areia, água e óleo e água e gasolina. Misturas é a união de duas ou mais substâncias diferentes, independente se são simples ou compostas. Ela apresenta característica física, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tenacidade, diferentes e variáveis, não fixas, em comparação com as substâncias que a compõem.